E em 2007, vem o primeiro artigo com o nome Red Pill. Tá. Que falava... Foi capturado dessa simbologia para um artigo falando sobre a Red Pill da política. Ah, é? Por quê? Sim, começa com a política. Por quê? A Red Pill é a ideia de você chegar à verdade por um outro ângulo. Entendi. Um objeto por um outro ângulo. E esse artigo falava sobre a briga política dos democratas e republicanos na América e que nada daquela democracia ali era uma verdade. Que havia coisas por trás dos mecanismos. E esse, em 2007, foi o primeiro artigo que foi publicado falando sobre Red Pill. Daí dá a entender, então, que a Red Pill... Há várias Red Pills, vai depender do tema. Nesse curso você vai conseguir crescer o seu canal no YouTube, TikTok ou até mesmo no Instagram. Mas saiba que você precisa saber editar, mas saber editar da maneira certa, utilizando técnicas de edição que vão ajudar você a viralizar nessas plataformas. Mas o meu intuito aqui é fazer você descobrir como conseguir chegar nesses resultados, aprendendo a editar certo da maneira correta. Aqui você vai aprender realmente a editar um vídeo do zero, com passo a passo, pensando em você que não sabe de nada. Que é Red Pill, acho que vocês primeiro, porque a gente já fez um episódio sobre Red Pill aqui, e o pessoal, mas vocês não sabem o que é Red Pill, e ficou nesse negócio, o que é Red Pill, Blue Pill, Green Pill, MGTOW. Então, se vocês pudessem, Júnior e Ricardo, falem, acho que agora a gente precisa marcar tempo, porque é uma coisa mais livre de conceitos. Tá. O que é o movimento Red Pill, MGTOW, vocês se consideram o quê? Quando surge isso? Fique à vontade, depois a gente fala a mesma coisa do feminismo. Bem, antes de tudo, é importante entender, se a gente tentar pegar a ideia da origem do termo, vem inclusive antes da ideia bem divulgada já do filme Matrix. Porque as atuais irmãs Wachowski, elas se basearam numa filosofia de um livro chamado Simulando Simulacros. E acabou dando a ideia de que nós estamos em um tipo de universo social onde há espelhos daquilo que é verdadeiro. Então estamos interagindo com coisas que não são exatamente o real ponto da realidade. Coisa. Exato, estamos só reagindo a estímulos e tudo mais. E as irmãs Wachowski quiseram fazer uma homenagem a esse escritor. E, portanto, acabou usando como base boa parte dessa ideia do autor para basear o filme. Sim. Só que, nessa homenagem, eles usaram então a ideia da pílula azul e da pílula vermelha no filme. E na hora de mostrar, o mais curioso é que tá aqui a obra, homenageamos o senhor, inclusive, e ele chega, não, mas eu não gostei disso aí. Porque, sério? Exatamente. Ele não gostou... colasse nele essa definição. Essa ideia, porque ele achou que a pílula azul e vermelha seria simplista demais, porque ele está querendo passar no livro dele. Como se houvesse uma bipolaridade entre verdade e mentira. Entendi. Ele não gostou disso, ele queria algo mais complexo no livro dele. Então ele não aprovou muito essa ideia. Baudrillard, o nome do Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, exatamente. E nesse ponto, o que foi adotado dentro da ideia de Red Pill? O Neo, né, protagonista, ele é despertado por Morpheus, né, aquela entidade dos sonhos e tal, e ele... você pode escolher a pílula azul e continuar na realidade que você tá, que é essa realidade simulada. De mentira. Exato, controlada pelas máquinas. E a pílula vermelha, que é despertar, inclusive fazendo ligações com o filme, ou com a obra, né, original, Alice nos Países das Maravilhas, né, da toca do coelho, de ir para um outro mundo e entender como as coisas funcionam em outra dimensão. Aí tá. Só que nesse ponto aí, nessa pequena historinha aí, ele então escolhe a pílula vermelha, não tem filme, né? E aí ele segue por isso aí. E ele fala que depois que você escolheu a pílula vermelha, não tem como voltar atrás. Depois Não que tem você como descobrir a voltar verdade, atrás. não tem como você querer ser enganado depois de novo. Né? Exato. Só que na visão da Wachowski, a crítica do autor, né, Baudrillard, sobre esse filme, é que ficou mais parecido com a Caverna do Platão, aquele mito, do que com a realidade que o autor quis passar. A ideia de que você está numa caverna e tem várias sombras, né, na parede, né? Uma dessas pessoas consegue escapar, vai pra fora, vê o mundo Exato. real, Isso, exatamente. volta, pras conta pra pessoas aquelas lá pessoas dentro. e é morto porque elas Eles não preferiam acreditam, acreditar nas sombras do que a realidade do mundo colorido e Exatamente, tridimensional. né? Então essa coisa acabou ficando por aí. E acabou em 2007, vem o primeiro artigo com o nome Red Pill. Tá. Que falava... Foi capturado dessa simbologia para um artigo falando sobre a Red Pill da política. Ah, é? Por quê? Sim, começa com a política. Porque a Red Pill é a ideia de você chegar à verdade por um outro ângulo. Entendi. Um objeto por um outro ângulo. E esse artigo falava sobre a briga política dos democratas e republicanos na América e que nada daquela democracia ali era uma verdade.
que havia coisas por trás dos mecanismos. E esse, em 2007, foi o primeiro artigo que foi publicado falando sobre Red Pill. Daí dá a entender, então, que a Red Pill, há várias Red Pills, vai depender do tema. Livre, que é a questão, a depender do assunto que você está querendo tratar. Então, a Red Pill da economia, a Red Pill do mercado financeiro, a Red Pill da geopolítica, entende? É chegar à verdade por trás de algum fato. Ou mostrar um outro ponto de vista não tão divulgado assim. Só que aí, chegou lá para 2008, 2009, nos fóruns do Reddit, lá fora, na rede social, homens começaram a pegar, então, qual é a real, né, a realidade sobre os relacionamentos. E aí é a vertente aí que ficou mais popular da ideia de porque os relacionamentos, né, é a dor do coração, né? Todo mundo aí passa por uma questão amorosa na vida e tudo mais, e acaba então que é aquela que mais populariza. Como então lidar com as minhas relações amorosas? Como lidar com a dinâmica homem e mulher na sociedade? Então vários fóruns começaram a discutir isso, né, online, tratando desse tema, né, sobre a verdadeira natureza dos sexos. E aí que tá, a Red Pill dos relacionamentos, né, conceitualizando para relacionamentos, temos tendências, né, baseadas na psicologia evolutiva dos sexos, que nem sempre a sociedade consegue colocar por cima, né, e, enfim, somos seres que, acima de tudo, também somos animais. E a Red Pill considera, as ideias da Red Pill consideram essa natureza mais do que a maioria das outras visões de mundo, entendendo que nem tudo aquilo que amortece nossos instintos, de fato, os suprime. E aí, claro, né, entra então a ideia de que a Red Pill é uma forma de analisar a natureza dos sexos baseado nessa dinâmica entre homem e mulher, considerando essa dinâmica. Daí entra vários termos como, enfim, que vamos falar ao longo do tema aqui, como VSM, por exemplo, o valor do homem e da mulher ao longo do tempo, quem perde, o que ganha e tudo mais, porque tem essa visão da psicologia evolutiva dos sexos. Não que seja só isso, mas eles consideram isso como um ponto a ser... VSM, valor sexual de mercado. Tá. Quero complementar que vou trazer alguns exemplos do que o Ricardo trouxe sobre essa questão da Red Pill da política, por exemplo. Teve um Twitter do Elon Musk de que ele teria tomado a Red Pill justamente por causa da compra do Twitter. E aí ele teria justamente entendido que existe, por exemplo, uma simulação entre vários algoritmos das redes sociais que estariam coibindo propagação de certas ideias e que ele traria liberdade. Certo. Ele traria, digamos, essa Red Pill, uma espécie de verdade dentro das redes sociais. Esse foi um exemplo do que o Ricardo trouxe. Teve um outro exemplo também que eu daria sobre essa questão da Red Pill, no sentido de o que o homem deve considerar realmente, o que realmente está em jogo na dinâmica homens e mulheres, né? Relacionamentos, dinâmica intersexual, o que realmente está em jogo, né, nisso, que muitas vezes a sociedade trabalha de uma forma maquiada, não trazendo à tona todas as camadas, até mesmo mais profundas, que envolvem essa dinâmica. Então seria interessante falar sobre a Red Pill a partir dessa perspectiva. O que realmente está em jogo e não o que é dito.